Uma boa noite para você e para todas e para todos que estão conectados conosco nessa transmissão, nesse encontro, nessa noite. Eu acredito que vocês estão me visualizando bem e também me escutando bem, né? Se houver algum atravessamento com a questão da sonoridade, porque aqui em Mogi das Cruzes está bastante calor, eu deixei uma janela aqui do escritório aberta, então se de repente veículos, coisas do tipo atrapalhar, por favor, Adeilson, me avisa, que daí eu encosto um pouco a janela para facilitar a escuta, tá certo? Quero agradecer muito o convite que foi feito pelo Adeilson e pelo grupo de estudos de logoterapia e análise existencial, que tem realizado bastantes compromissos e esforços significativos, ao que o Adeilson compartilhou um pouco comigo, na cidade de Teresina, certo? Estou correto, né? É isso mesmo, né, Adeilson? Ok. Que às vezes em geografia eu me deslocalizo um pouco, viu, gente? E é muito válido perceber movimentos e ações tão produtivas e também responsáveis como a que tem sido realizada por esse grupo. Quando a Deilson me contatou, já há algum tempo, me convidando para estar no encontro com vocês, a gente veio construindo essa possibilidade juntos, e aí eu propus para ele, mais do que especificamente me colocar junto para um estudo segmentado em alguns encontros, se poderia ser uma inserção com uma fala que colaborasse com essas reflexões e esses trabalhos, de modo que o grupo depois até também recolhesse essa contribuição para ações e reflexões futuras. Então, estou bastante agradecido e me sinto também bastante feliz em poder colaborar nesse sentido com a atuação e a proposta de vocês. E fico muito feliz também de ver aqui com as câmeras abertas egressos do curso de psicologia da UMC, que estão participando com a gente, né, dessa noite, dessa reflexão. Também alunos do curso, tem aqui também, né, ainda alunos da psicologia, alunos de especialização de logoterapia e análise existencial, em diversos cursos que estão distribuídos no nosso país, que tem aí trazido também uma movimentação muito apropriada e significativa para a expansão, a partir dos fundamentos e da fidedignidade à obra de Viktor Frankl, aquilo que é a ciência logoterapêutica e aquilo que nós podemos contribuir com a nossa realidade territorial e nacional a partir dessa ciência, a partir dessa proposta teórico-prática. Então, muito feliz de ver todos vocês aqui. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O tema que eu propus para refletir com vocês, assim que o Adeilson me trouxe uma lista de mais ou menos uns 30 assuntos, brincadeira, né, Adeilson? Ele propôs alguns temas, até mesmo por convergências em relação, penso eu, à atuação do grupo de estudos, né? Logo que ele apresentou, então, esses temas, eu, de pronto, me identifiquei com um deles, que é um tema que eu aprecio e desenvolvo bastante em estudos, em aplicações, que é o tema do sofrimento, e mais especificamente o sentido do sofrimento. Acerca do sentido do sofrimento, em efetiva relação e identificação com esse tema, eu vou colocar assim algo bem pontual, que na minha graduação em psicologia, lá no ano de 2009, 2010, eu me comprometi a realizar no meu trabalho de conclusão de curso um estudo sobre esse tema. E na época foi o primeiro trabalho da região do Alto de Tietê que abordou
a logoterapia e a análise existencial como referencial teórico e que desafiou uma realidade acadêmica com a questão da reflexão sobre o tema. Esse tema depois eu expandi no caráter também do trabalho de conclusão de curso, na especialização em logoterapia e análise existencial, com ênfase em atuação clínica pela Sobral, que o Adeilson, inclusive, já citou, instituição na qual fiz essa experiência de aprofundar e integrar os conhecimentos e as práticas em logoterapia, com a qual também mantenho um vínculo bastante significativo. E, enfim, desde esses dois lugares de experiência e de discussão, esse tema continua me atravessando, continua me visitando e continua me desafiando, sobretudo no trabalho integrado entre o fazer clínico, a atitude clínica, na experiência de escuta e acolhimento de pessoas que me procuram no âmbito do consultório, e especificamente também no trabalho acadêmico, com alunas, alunos, em diversos cenários esses em que nos encontramos. Para poder, então, dizer um pouco desse tema e trazer algumas provocações para vocês, como a proposta de título é o sofrimento como oportunidade para o desenvolvimento da nossa personalidade, eu, primeiro, vou conversar um pouco com vocês sobre o que significa ser personalidade. Nesse sentido, já é válido dizer que nós não temos uma personalidade, mas sim somos uma personalidade. Todos nós somos personalidade. Porque se tivéssemos uma personalidade objetivando essa realidade tão complexa e, ao mesmo tempo, tão dignificante daquilo que brinda a nossa pessoa, nós poderíamos oportunamente acrescentar outros elementos também dados a essa noção. E aí discutiríamos, por exemplo, questões atreladas à perspectiva de dupla personalidade, tripla personalidade, e, gente, me desculpem frustrá-los, não existe dupla personalidade, não existe tripla personalidade, né? Essa discussão é um pouco delicada, é mais baseada em noções de senso comum. Existe, sim, uma personalidade que, em se tratando daquilo que toca a sua integração, se apresenta em diversas vertentes, em diversas facetas, em diversas funções, ou seja, múltiplas expressões constitutivas. Né? Então, nós somos uma única personalidade, e nessa personalidade única e irrepetível, várias facetas, realidades, funções, aspectos se apresentam, a depender de quais são os elementos constitutivos, a depender de qual realidade, em se tratando de ênfase, sustenta cada uma dessas características. Então, a maneira de sermos personalidade, ela está imbricada e implicada nessa integralidade de uma multiplicidade. Frankl, inclusive, vai deixar claro em várias obras, uma delas especificamente é a obra Psicoterapia e Sentido da Vida, publicada pela primeira vez, sua primeira edição em 1946, ele vai dizer então que a pessoa, o ser humano, é uma unitas multiplex. A personalidade, exatamente, Adeus, obrigado. A personalidade é uma unitas multiplex. Esse termo, que advém do latim, traduzido ao português, significa, então, a personalidade, a pessoa é uma unidade múltipla. Uma unidade que se apresenta a partir da multiplicidade, da diversidade que a constitui. Nesse sentido, ser pessoa significa, portanto, ser um e indivisível em aspectos distintos, em realidades distintas. E fica-nos claro,
nas palavras de Frankl, que esses aspectos distintos estão totalmente articulados e presentes na nossa personalidade, a considerar 3 realidades. Ou seja, o ser humano, a personalidade, a pessoa, é um ser biológico. Então, nós somos constituídos de uma realidade fisiológica, somática, que marca a nossa personalidade e que a revela e fundamenta. Também uma segunda realidade, ou uma outra realidade, que é a realidade psicológica, a realidade psíquica, a partir da qual diversas funções típicas da nossa condição psíquica referem também o que é próprio do nosso ser pessoa, e aquilo que traz a logoterapia e análise existencial um destaque importante na discussão antropológico-humana que ela apresenta, né, que é a realidade noética, traduzida como realidade espiritual, a saber, então, mencionando que o ser humano é uma pessoa profunda, né, um ser noético, ou seja, marcado por especificidades que o difere dos demais seres, dos demais entes no mundo, melhor dizendo, né? A liberdade, a responsabilidade, a consciência, a autotranscendência, o autodistanciamento, o poder de resistência do espírito e a capacidade de sofrer. Nós experienciamos o sofrimento porque somos pessoa, porque somos personalidade, porque somos humanos e efetivamente porque somos biopsiconoéticos, ok? Então eu vou projetar aqui para vocês um slide para nos ajudar aí arrematando alguma dessas ideias nos avanços que eu vou realizando com vocês a fim de colaborar com essas reflexões, ok? Deixa eu só preparar aqui a possibilidade de compartilhamento. Vamos lá. Vamos ver se vai disponibilizar aqui para mim. Muito bem. Vocês visualizam? Tá ok? Adeilson para todos. Sim, a gente consegue visualizar sim. Ok, obrigado. Desculpe eu ter que perguntar, porque no momento em que eu compartilho a tela do computador, eu não os vejo, tá bom? Muito bem, então, para poder integrar a questão que discutimos até aqui, a personalidade é a pessoa que somos, uma integração, portanto, das realidades biológica, psicológica e noética, ou especificamente espiritual, se quiserem utilizar essa tradução. Então, o ser humano, a pessoa, a personalidade que somos, é um ser biopsiconoético, tá? E cabe ressaltar, efetivamente, que em se tratando daquilo que é próprio da nossa personalidade, o ser humano, de modo efetivo, deixa eu fechar aqui, pronto. Acho que eu parei de compartilhar com vocês, né, gente? Voltei aí para vocês? Sim, né? Diogo, posso te atrapalhar só um pouquinho, mas eu acho que tem alguém que está compartilhando a sua tela.
Ai, perdão, fui eu. Eu tô tentando me localizar aqui, mas desculpa, viu? Perdão, desculpa. Eu fui tentar abrir aqui do lado, acabei fazendo sem querer, me desculpa. Sem problema. Vamos só finalizar então esse compartilhamento, por favor. Eu acho que Você se você precisa sair, clicar ali onde está a apresentar, lá embaixo no está a apresentar, parar de apresentar. Muito obrigado. Pronto, voltamos. Então, até aqui, né, nós especificamente colocamos em questão esse aspecto da integração, da personalidade da pessoa, que é um ser biopsiconoético, e em logoterapia e análise existencial, a personalidade, a pessoa que somos, ela é contemplada, ela é brindada naquilo que Frankl designa em algumas das reflexões e afirmações que ele traz, que é a noção de uma integração. Essa unidade múltipla que somos integra, portanto, essas realidades. O noético, a especificidade noética humana que nos marca, que nos faz ser pessoa, atravessa integralmente o psicofísico. E atravessando a realidade psicofísica, revela a nossa singularidade, revela a nossa integralidade. Desse modo, então, se faz necessário que o psicofísico seja, por assim dizer, gente, presenteado com o noético, propriamente brindado pelo noético, propriamente atravessado pelo noético. A esse respeito, nós vamos encontrar na página 177 dessa obra de Frankl, O Sofrimento Humano, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, página 177, o que ele escreve, que é o seguinte, no segundo parágrafo, né? Página 177. O organismo revela-se, assim, como um material à espera de ser modelado. Portanto, o organismo aguarda o noético. O psicofísico anseia pelo espírito, pelo especificamente humano, ok? Eu não estou lendo agora, estou interpretando, tudo bem, gente? Voltando nas palavras de Frankl. Nessa qualidade, como o organismo, então, aguarda para ser modelado, nessa qualidade, o psicofísico, coloca Frankl, é perfeitamente plástico. Não é plástico no sentido de uma garrafa PET, tá bom, gente? É plástico no sentido da plasticidade, da envergadura, da mobilidade que é própria do psicofísico, tá? Não o é somente, coloca Frankl, no sentido de uma plasticidade exterior. Ou seja, não é só o nosso corpo que matura, desde a infância até a vida adulta, cresce, os braços, os membros se estendem, o corpo ganha proporções. Não só, então, no aspecto que é exterior. Continua Frankl. Sim, ou também no sentido de uma impressionabilidade interior, de uma capacidade de expressão. Surge a par da plasticidade exterior uma espécie de plasticidade interior. Então, a nossa realidade humana, de personalidade que somos, ad extra, que está fora de nós, e ad intra, o que está dentro de nós,
vai se integrando naquilo que é próprio desse movimento de expressão do noético, de atravessamento do noético a partir do psicofísico. Frankl continua, no interior do fruto, aqui é uma metáfora bem interessante, no interior do fruto também se encontram impressões do caroço. E ele continua, não sabemos de onde vem o espiritual, não sabemos de onde vem o noético. A pessoa espiritual, a personalidade que somos. Não sabemos até alcançar o corpóreo psíquico. Então, nós não sabemos quem nós somos enquanto uma personalidade, enquanto unidade múltipla, unitas multiplex, enquanto o corpóreo psíquico não é alcançado pelo espírito. Uma coisa é certa, coloca Frankl, isso não provém de cromossomos. Isso resulta per exclusionem, por exclusão, já que, segundo vimos, a pessoa espiritual, a personalidade, é essencialmente um indivíduo, é alguém que não se divide e é exclusivamente um insumabile, em latim, ou seja, um insomável. Não somos um agregamento de coisas. A pessoa espiritual é essencialmente indivisível e inadicionável e nunca pode, como tal, derivar do divisível e do adicionável. O que isso tudo quer dizer para nós? Ou qual é a provocação que temos aqui no convite de Frankl? O fato de sermos uma personalidade assinala diretamente nesse atravessamento do espírito pelo psicofísico que há 3 componentes fundamentais que colaboram com essa integração. Nós somos personalidade, nós somos pessoas. Pessoa biopsiconoética, porque somos marcados pela disposição, aquilo que recebemos ao longo de toda a nossa vida. Mas especificamente o nosso material genético, hereditário, aquilo que também nós recebemos culturalmente enquanto uma família, as tradições, as regionalidades, enfim. Disposição, tudo aquilo que recebemos e que nos constitui, que se articula e se estrutura a partir da situação, ou seja, aquilo que retrata tudo que vai sendo adquirido por nós em experiências das mais variadas, aquilo do que eu me aproprio. Então, a aprendizagem, o que é instruído pelos meus pais e pela escola, desde o início pré-escolar e escolar, o que eu recebo nos encontros, nas trocas, enfim. E, efetivamente, um outro aspecto que constitui essa integração da nossa pessoa, da nossa personalidade biopsiconoética, que é a posição. O que eu autodetermino,
a atitude que eu estabeleço diante de cada uma das situações que eu me apropriei e diante daquilo que me constitui enquanto condicionamento, uma vez recebido, hereditariamente, dispositivamente, como condicionalidade. Então vejam, a pessoa que nós somos, essa personalidade que nós somos, é marcada constitutivamente enquanto uma unidade múltipla que vai se expressando nesse atravessamento do espírito no psicofísico e é integrada por aquilo que é a disposição, toda a minha herança genética e condições de vida, a situação, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu adquiro e a posição que eu adoto diante do que me condiciona e diante do que eu recebi, efetivamente no campo do adquirido. A posição que é a autodeterminação, a atitude livre de cada um de nós. Tudo bem, Diogo? Nós entendemos já isso, né? Perfeito. Ou talvez não tenham entendido, se não tiverem entendido, depois vamos conversar um pouquinho com perguntas. Mas a questão que vem agora, né, conversar um pouco a partir de perguntas, se houver. Mas a questão que vem agora é o seguinte, você está dizendo, Diogo, que significa, então, ser pessoa, ser personalidade. E o que isso tem a ver com sofrimento? E, efetivamente, até que ponto que o sofrimento é uma oportunidade para essa personalidade se desenvolver? Então, fazendo agora um caminho de costura para a gente poder integrar essa reflexão e avançar, vamos lá, vamos falar sobre o sofrimento. O que é sofrimento? Um fenômeno especificamente humano. Só o ser humano é capaz de sofrer. Porque o ser humano sabe o que é o sofrimento, porque o ser humano racionaliza sobre aquilo que propriamente nele provoca, delibera uma dor, não só por isso, porque saber o que é sofrer, basicamente toca a realidade intelectiva, psicológica. O ser humano sofre porque o ser humano sente dor no corpo, porque se de repente romper um dos ligamentos nervosos, vai perceber que tem algo estranho, porque se come alguma coisa que não cai bem, o estômago reclama, porque tem cefaleia, dor de cabeça. Não só isso, é uma realidade, um fenômeno humano, porque especificamente o sofrimento marca também essa realidade, mas não dá para pensar só na tônica de uma condição física do sofrimento. O sofrimento é um fenômeno especificamente humano, porque é só a pessoa, eu, você, cada um de nós, que faz a experiência desse atravessamento. E que sai de si para refletir sobre aquilo que esse atravessamento, que essa experiência provoca. O sofrimento é uma experiência estritamente humana porque é uma experiência de convocação. E aqui é importante fazer uma designação. Quando nós destacamos a questão do sofrimento no estudo em logoterapia e análise existencial, não estamos dizendo que o ser humano tem que procurar recursos para sofrer. Porque se eu procuro, de algum modo, fazer algo para sofrer, especificamente eu estou buscando causar um sofrimento em mim, e o nome disso não é sofrimento, o nome disso é masoquismo.
Quando nós discutimos o sofrimento enquanto um fenômeno especificamente humano, nós estamos referindo àquelas experiências, aquelas circunstâncias que são inevitáveis em nossa vida. Nós estamos aqui, então, colocando em destaque o sofrimento inevitável. O termo sofrimento vem do latim affectione, do grego affecto, que também designa em latim suffire e, por sua vez, passio. Por que esse monte de palavras em grego, em latim, para explicar o que significa o sofrimento, Diogo? Porque se nós buscarmos nessa etimologia a compreensão do termo, sofrimento significará diretamente afecção, afeto, paixão. Sofrimento, portanto, é aquilo que nos atravessa, aquilo que nos afeta, aquilo que chega em nós como um convite e, portanto, uma oportunidade para sermos pessoa. É aqui que vai, então, sendo colocada a aproximação para a costura, a integração do que nós estamos discutindo e refletindo nessa noite. Novamente compartilhando com vocês a lâmina, o slide, e vocês vão acompanhando aí num som de fundo um grilo que está bem no jardim aqui de casa, fazendo o seu cantarolar nessa noite, dando cadência para nosso encontro. Então vejamos, voltando aqui para o slide, ao entendermos que o sofrimento é essa afetação que nos marca, essa experiência, esse fenômeno especificamente humano, atravessará, portanto, cada uma dessas especificidades que dão condições para nossa pessoa ser integrada, e justamente são nesses atravessamentos, nessas ações que o sofrimento inevitável oportuniza, que nós teremos possibilidades ampliadas e muito, muito valiosas para que a nossa personalidade se desenvolva. Vejam, como uma afecção, afectação, uma pássio, uma paixão, efetivamente o sofrimento, no campo daquilo que refere os condicionamentos hereditários, familiares, de realidade que nos marca, nos convida à aceitação e ao crescimento. Às vezes, muitos de nós relutamos por conta de condições hereditárias que nos constituem. Às vezes, algum de nós lutamos por conta de condições culturais que nos colocam em desafio. Às vezes, não nos aceitamos diante da família que nos recebeu. E todas essas disposições, a partir daquilo que refere o inevitável e provoca em nós a afecção, a experiência do sofrimento, se coloca como oportunidades para que aceitemos aquilo que é material, material lançado à mão para a configuração da pessoa e cresçamos a partir disso.
cresçamos a partir disso. Esses componentes que eu estou trabalhando com vocês são articulados e discutidos por Frankl diretamente na interpretação metaclínica do sentido do sofrimento, a partir da página 296 do livro O Sofrimento Humano. Só que eles estão aqui integrados na minha fala, tá bom, gente? Trabalhando com esse esquema que eu estou fazendo aqui com vocês e revelando para vocês no slide. Então, voltando. Tudo que é condicionamento e determinação especificamente dada no campo das nossas disposições, da nossa genética, das nossas determinações culturais e familiares, atravessada pela noção do sofrimento inevitável, são oportunidades para a nossa pessoa aceitar e crescer. Uma das questões mais delicadas que as pessoas trazem na clínica, na psicoterapia, é a sua dificuldade de aceitar. Então, a psicoterapia acaba sendo um convite bem oportuno na relação dialógica com o psicólogo, a psicóloga, para a experiência de enfrentar o sofrimento inevitável de cabeça erguida, olhar a realidade que dói e dizer para si mesmo: essa realidade é difícil, mas, e sobretudo, essa realidade é minha, por isso eu aceito. E ela vai me ensinar algo. Muito bem. Além de atuar como oportunidade no contexto da nossa disposição, aquilo que toca diretamente a possibilidade de atuarmos como pessoa para além do que nos determina, o sofrimento também é uma oportunidade em tudo aquilo que diz acerca do que nos apropriamos, no campo da situação da nossa personalidade. É uma oportunidade, portanto, para nos enriquecermos. Efetivamente, quando Frankl assinala nesse capítulo, efetivamente, interpretação metaclínica do sentido do sofrimento, que sofrer significa enriquecer-se, o termo enriquecer-se é no sentido, de fato, de assinalar, indicar que tudo aquilo que é vivido por nós, por mais satisfatório ou até mesmo por mais desafiador que seja, de algum modo, na sua integralidade, é valioso. Tudo aquilo de que nos apropriamos nos enriquece. E às vezes nós nos apropriamos de algumas experiências que a vida nos convida a viver, a vivenciar, que são bem difíceis, bem desafiadoras. Então aí o sofrimento também se apresenta como uma oportunidade para esse enriquecer-se. E efetivamente, nós teremos também a realidade do sofrimento inevitável como oportunidade para o desenvolvimento da nossa personalidade no campo da posição daquilo que autodeterminamos, no campo da nossa vontade que é livre, e que como oportunidade o sofrimento então trará possibilidade de agirmos e possibilidade de amadurecermos. O sofrimento, sem sombra de dúvidas, é essa experiência profunda, marcada por sentido que às vezes não capturamos de pronto, não descobrimos de pronto, mas que brilha numa circunstância de cada decisão que adotamos, a partir das quais, de cada uma dessas decisões frente à situação e à disposição do nosso ser, a atitude e a maturidade se efetivam.
O sofrimento, então, é uma disposição, ou melhor dizendo, é uma oportunidade que se apresenta na nossa realidade como enobrecedora para a actio. Actio, a ação. A partir do sofrimento, nós podemos agir no mundo. O sofrimento, portanto, tem um marco constitutivo mobilizador. Ele nos inquieta, ele dialoga com a angústia, que nos desabriga em reflexões e que nos leva a tomar uma atitude, que cobra de nós uma atitude. E por essa razão, por haver aí uma implicação importante da questão da experiência do sofrimento com o campo de posição de uma personalidade frente à disposição e à situação que lhe compõe, é que Frankl traz à tona que uma das categorias de valores fundamentais para que possamos descobrir o sentido no sofrimento é os valores de atitude. Diante de um sofrimento inevitável, não cabe senão à pessoa uma atitude valiosa. Uma posição em que, pela ação e a busca da maturidade, aceitando e se enriquecendo daquilo que esse sofrimento traz, haja uma conciliação para transformar aquilo que é a dor em algo otimista, produtivo, de resistência e que revela a plenitude do espírito, a plenitude da pessoa profunda que somos. Agora, para já ir encadeando a minha fala para o desfecho, talvez vocês tenham percebido que em cada uma dessas três realidades que colaboram à integração da nossa personalidade, a nossa pessoa biopsico-espiritual, ou seja, disposição, situação e posição, talvez vocês tenham percebido que cada uma delas se refere muito especificamente à minha pessoa, que eu vou chamar aqui, minhas caras e meus caros, de eu. Esse eu que em correntes psicológicas variadas é também muitas vezes discutido sob a terminologia de ego. Ok? Quando a gente fala de especificamente aceitação, crescimento, enriquecer-se, agir, amadurecer, todas essas disposições e oportunidades que o sofrimento traz, na inevitabilidade que o marca em nossa existência, nós estamos referindo a essa experiência de crescimento e desenvolvimento da nossa personalidade, desse eu, dessa pessoa, que tem o externo e o interno, o ad extra e o ad intra que a constitui. E Frankl vai colocar que, se olharmos só por esse viés, estaremos talvez agindo de um modo muito exclusivista, egocêntrico e até talvez ego-narcisista. O sofrimento tem a sua viabilidade e a sua contribuição não só para aquilo que toca o desenvolvimento da minha personalidade em relação a mim mesmo, mas o sofrimento é também uma oportunidade para transcender a minha pessoa. Uma oportunidade para o exercício da própria autotranscendência. Sofrimento com sentido e valioso é o sofrimento que me refere para além de mim mesmo, que me coloca para além das minhas disposições
da minha situação e até da minha autodeterminação. E vai ao encontro de um outro, endereçado pela compaixão, endereçado pela unidade, endereçado pela comunidade, endereçado pela esperança. Nesse sentido, Frankl, então, nos colocar, e eu vou novamente projetar para vocês os slides, ou slide, melhor dizendo, para que a gente possa concluir essa nossa reflexão. Ele colocará, portanto, que o sofrimento tem uma marca que é bastante significativa como oportunidade para esse desenvolvimento da nossa personalidade, que é justamente o aspecto do dirigir-se para além de todos esses eixos do próprio eu, de todas essas realidades da própria pessoa. Ou seja, o sofrimento é uma oportunidade de autotranscendência. O sofrimento por amor a alguém. E nesse sentido, o sofrimento, então, é uma experiência humana de entrega, de sacrifício. E em muito, essa entrega e esse sacrifício, o doar-se para alguém, corrobora o desenvolvimento da nossa personalidade e amplia todas as potencialidades que a constituem, fazendo com que cada um de nós tenha a experiência da integração, tenha a experiência da plenitude, tenha a experiência da autorrealização. A autorrealização só é possível a partir do autotranscender, da autotranscendência. E o sofrimento, no seu convite à atitude, é uma experiência oportuna para nos fazer dirigirmos-nos para além de nós mesmos, em entrega, em sacrifício, por algo, ou em entrega, em sacrifício a alguém. A esse respeito, a página 305 do livro O Sofrimento Humano, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, Viktor Frankl escreve o seguinte: ora, para poder fazer do sofrimento o objeto de uma intenção, uma actio, uma ação, um endereçamento, tenho previamente de transcendê-lo. Em outras palavras, a fim de descobrir um sentido para o sofrimento, devo sofrer por alguém, por amor a alguém. O sofrimento, para ter finalidade, não pode bastar-se a si mesmo. Do contrário, tornar-se-á masoquismo. Sofrimento significativo equivale a amor por. Aceitando-o, não só o fazemos alvo de uma intenção, mas visamos por meio dele algo que não é idêntico a ele. Transcendemos, assim, o sofrimento. E continua a página 306. O sofrimento pleno de sentido vai além de si mesmo. Reporta-se a algo
pelo qual sofremos. Em síntese, sofrimento dotado de sentido é pura e simplesmente sacrifício. O sofrimento, então, é uma oportunidade para o desenvolvimento da nossa personalidade, corroborando que a integremos, aceitando o que recebemos e crescendo a partir dessa aceitação, nos enriquecendo daquilo que nos apropriamos nas experiências e agindo, atitudinando e amadurecendo a partir daquilo que escolhemos responsavelmente. E mais, o sofrimento é tão digno quanto o é à medida que o transcendemos por amor a alguém, numa entrega, num sacrifício, num ato efetivo de amor, brindando a nossa humanidade a partir daquilo que é a comunidade, o estar junto com os demais. Entendendo então nessa experiência que é pedagógica de ensino do sofrimento, que cabe a cada um de nós não nos livrarmos do sofrimento. O ser humano não pode escolher não sofrer, mas pode escolher como sofrer. Muito obrigado pela atenção de cada uma e cada um de vocês.